começo do meu curso, a gente manda as pessoas escreverem sobre as suas intenções em realizar um curso. Porque todos nós temos um probleminha que nós gostaríamos de melhorar na nossa vida, um objetivo que a gente gostaria de alcançar. E normalmente no começo desse curso as pessoas elas abrem seu coração e elas falam o que realmente incomoda elas e o que elas querem alcançar. Porque embora seja um curso, né? O meu curso é sobre a gente, na verdade, alcançar os nossos objetivos e chegar nos lugares onde a gente quer chegar. Então, assim, é um curso que não dá pra você saber antes de você fazer. É sobre você conseguir tudo o que você sempre quis. É você se superar, é você se mudar através de algo que você busca força e você, na verdade, descobre outra realidade, que outra realidade existe, que a realidade não é apenas a sua cabeça que está o tempo todo falando alguma coisa ou dizendo alguma coisa e te impede de ver o que realmente existe, que te impede de ver realmente as coisas boas que nos são apresentadas diariamente e que tiram muito da nossa capacidade criativa, tira muito da nossa energia, reduz a nossa habilidade para viver a vida e para relacionar com as outras pessoas, tá? Então, quando eu faço a primeira pergunta, né? Como você quer se sentir? Qual a sua intenção em participar desse curso? Aí uma pessoa escreveu assim, ó. O resultado ideal para minha vida é conseguir ter mais controle sobre as minhas emoções e assim tomar decisões menos emotivas. Quero me sentir mais satisfeito com a minha vida e com minhas conquistas e me tornar menos impulsivo. E a minha intenção é melhorar o que se tem acima e aprender a maior quantidade possível de informações e formas de melhorar como pessoa. O que acontece é que as pessoas hoje são extremamente reativas, impulsivas, tá? Mas eu acho que grande parte da população tem problemas com as próprias emoções. O nosso cérebro, evolucionariamente, acho que eu já disse em milhares de vídeos, ele serve para nos manter a salvo. Porém, o que acontece? Nós evoluímos e o nosso cérebro ainda permanece vigilante. E o que acontece? Hoje tem muita tecnologia, o nosso sistema nervoso é super estimulado, porque a gente tem muita informação, a gente tem multitarefas, a gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Isso estimula o sistema nervoso. O que acontece? O nosso cérebro está super estimulado, o nosso sistema nervoso. E nós acabamos vivendo primariamente sobre o nosso cérebro mais antigo, né? O nosso tronco encefálico, com a nossa área límbica, que é responsável por criar as nossas emoções, eles dominam o nosso cérebro, porque essa constante liberação de hormônios dessas áreas acaba inundando o cérebro e tomando conta da parte mais sábia do cérebro. Então a gente não tem acesso à parte mais sábia do cérebro para tomar as melhores decisões. Nós reagimos imediatamente, a gente não tem escolha sobre as nossas ações, tá? E é muito do que como a gente foi, pelo que a gente viveu na infância, porque como diz o Dr. Bruce Lipton, ele fala que 95%, não só o Dr. Bruce Lipton, o Dr. Joe Dispenza também fala que 95% do nosso dia acordado, quem manda a nossa vida e quem rege a nossa vida é o nosso inconsciente. Então tem muita coisa no nosso consciente que fica rodando aquela coisinha dentro da nossa cabeça e a gente acha que a gente não consegue superar, a gente acha que não consegue passar por cima dos problemas, a gente fica esse acúmulo de pensamentos, que é pensamento demais, não nos deixa perceber a realidade, tá? Então, para a gente tomar decisões melhores, decisões mais criativas e menos emotivas, nós temos que começar a exercitar o nosso pré-córtex frontal. E como a gente faz isso? A gente pode fazer isso através da meditação, tá? A meditação mindfulness, ela é uma atenção plena, porque nós treinamos o nosso cérebro
para a gente sintonizar ele a hora que a gente quer. Então é muito mais rápido, a gente tem resultados muito mais, mais rápidos, né? Mais resultados muito mais significativos a curto prazo, tá? Se você realmente praticar. Realmente faz uma diferença muito grande, porque ele te coloca em contato com todas as áreas da sua vida. Então ela não é uma meditação que você vai fazer só um dia, depois você pula e elas são meditações, são práticas específicas, tá? Que te colocam em contato com a sua vida. Então, e você faz mudar o seu cérebro para mais positivo, já que ele é mais negativo. Então, e ao meditar, você na verdade engrossa o seu corpo caloso, que é a área que comunica o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. Então, o hemisfério crítico com o hemisfério criativo. Então, quando você engrossa o corpo caloso, você tem soluções criativas, você tem muito mais habilidade com tudo. E, na verdade, através da meditação, não apenas você engrossa o corpo caloso, mas você integra o seu cérebro tanto verticalmente, o tronco encefálico, a área límbica, com o pré-córtex frontal e os dois hemisférios, verticalmente e horizontalmente. Então o seu cérebro não é só uma parte que está funcionando descontroladamente, que, como diz o Dr. Joe Dispenza, hoje todas as pessoas vivem pelo cérebro inferior, pelo cérebro mais animal. Todo mundo vive de reatividade, de impulso, sendo constantemente evocado emocionalmente, porque a gente não tem controle sobre as nossas emoções. Mas nós começamos a treinar nosso cérebro, porque a gente conhece as nossas emoções e a gente pode lidar com os nossos sentimentos de uma maneira muito melhor. Eu era uma pessoa totalmente confusa, insegura, por quê? O que traz muita insegurança é essa constante liberação de hormônios da amígdala, tá? Dá muita insegurança, dá muito medo, dá muito... Todos os sentimentos difíceis vêm principalmente desse nosso cérebro inferior. Agora eu vou ler uma outra resposta, né? Como você quer se sentir? Equilíbrio. Melhorar meu convívio comigo mesma, não me preocupar com coisas que estão fora do meu alcance, controlar a maneira como me expresso, porque nem todos são obrigados a ter o mesmo pensamento que eu, me desligar de vez em quando. Equilíbrio, na verdade o equilíbrio, o autocontrole é uma função justamente do nosso pré-córtex frontal, porque hoje a gente é tão rápido e na verdade o nosso cérebro ele é conectado para reagir durante um perigo, só que hoje a gente não passa por perigo o tempo todo, então a qualquer situação a gente reage instantaneamente à situação e aí muitas vezes a gente se magoa, né, e magoa as outras pessoas, porque a gente não tem esse controle, a gente não tem esse autocontrole sobre nós mesmos. E o autocontrole não é falar em características que a gente vai superar isso, mas é muito além de falar características, eu sou assim, eu sou assado. Não é buscando qualidades ou defeitos. O autocontrole é ter o controle de você mesmo, é se superar, é ter a capacidade de controlar o seu sistema nervoso, é ter a capacidade de estar bem em qualquer situação. E é isso que a gente faz, a gente fortalece tantas nossas conexões que a gente passa a ter autocontrole em qualquer momento da nossa vida, mesmo a gente passando por um momento ruim, uma situação horrorosa, nós não precisamos cair, a gente não precisa chorar, a gente não precisa espernear, a gente sai daquela situação com elegância, com suavidade. A gente recupera do sofrimento muito rapidamente, porque a mente ela tem um grande apego ao sofrimento. Então, muitas vezes ela sofre por tanto estresse no corpo, por tanto desse mecanismo que é jorrado para o nosso corpo. Então a gente sente muito tenso, é muito difícil realmente, tá? E aí a gente
se expressa, porque quando a gente melhora o relacionamento com a gente mesmo, conosco mesmo, nós melhoramos o nosso relacionamento com o mundo, tá? Então o amor próprio significa amar o mundo, porque você melhora. Então você vê uma pessoa que ela fala mal de outra, ela sempre tá falando coisas ruins, você pode saber que aquela pessoa, ela não faz aquilo apenas falando do outro, ela faz aquilo com ela mesma, porque muito do que a pessoa é internamente com ela mesma, tá? Então você fala pra ela assim, você é desse jeito, ela fala, eu imagino que não sei o que lá, mas ela é internamente, do jeito que a pessoa, eu sei disso porque eu era assim, até o dia que eu ouvi a citação, o seu interior reflete o seu exterior. Então, muito do que você fala do outro, você tem dentro de você e você fala com você. Porque o que você vê de ruim no outro é aquilo que você tem de ruim dentro de você. Então a gente começa a superar isso tudo e a gente começa a ter mais amor próprio, a gostar mais da gente, tá? E ter mais compaixão da gente também. Então a gente começa a amar mais o outro. Essa outra resposta foi me sentir bem comigo mesma e aprendizado. Esse curso é realmente sobre aprender a aprender. Então você aprende a aprender qualquer situação na sua vida. Então você pode, o meu curso é apenas uma linha base, tá? Mas você aprende a aprender pro resto da sua vida. Você aprende a aprender com qualquer situação, porque na verdade, sendo as situações boas ou ruins, nós sempre estamos aprendendo. Então a gente não tem que gostar do que aconteceu ou do que deixou de acontecer. A gente aprende a ver aquilo de frente e a superar aquilo com integridade, com sabedoria e com leveza, né? Contornando a realidade, não lutando contra, mas contornando a realidade. E aí a gente começa, quando a gente reduz aquele diálogo interior interminável, a gente começa a se sentir melhor, porque a gente começa a ver aquele diálogo e aí a gente tem mais liberdade de escolha, a gente não é levado por aqueles pensamentos absurdos, por aqueles desejos absurdos que a gente não tem controle e que muitas vezes a gente fica lutando para superar, mas aí a gente não precisa lutar, porque a gente busca, a gente cria uma energia, a gente cria força da onde a gente não tem, e aí a gente supera isso. Mas eu vou falar que não são todas as pessoas que têm esse entendimento e que conseguem, mas a maioria conseguem sim. Uma pessoa falou, saber conviver com as situações do dia a dia. E isso a gente aprende a conviver e a amar realmente a vida, porque a nossa mente acostumou com as coisas boas e aí ela não presta atenção realmente nas coisas boas que a gente tem diariamente. Ela sempre está insatisfeita, ela sempre quer mais, Não tem nada de errado em querer mais. É ótimo querer as coisas pra gente alcançar, pra gente trabalhar, pra gente ir atrás. Mas a mente, ela sonha tanto, que muitas vezes ela traz insatisfação, porque você sonhou, quando você volta para a realidade é completamente diferente. E isso muitas vezes traz a depressão, traz a ansiedade, né? A ansiedade te tira o tempo todo, porque você quer que as coisas aconteçam, E hoje a gente tem um ataque de ansiedade, né? Acho que está todo mundo vivendo uma crise de ansiedade, mesmo depois de formado, depois de um tempo. Eu lembro que um dia eu falava assim, nossa gente, parei aqui na minha casa e falei, gente, por que eu tô correndo, eu tô ansiosa? Porque a gente é levado por essa energia, é uma energia que a maioria das pessoas estão, então você deixa ser afetado por essa energia, então você acaba ficando ansioso realmente. Mas é uma coisa totalmente normal, e aí você aprende a lidar com isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais sábia. Olha, nessa resposta, me sentir melhor, saber lidar com os problemas do dia a dia, melhorar a estima, poder ajudar as pessoas com quem convivo, lidar com a ansiedade que me prejudica, não dar tanta importância nas coisas que me machucam. Ela falou justamente sobre a ansiedade, né? Essa pessoa,
lidar com os problemas do dia a dia, porque hoje as pessoas normalmente, quando elas têm um problema, elas têm a mania de vir a emoção junto, e aí a emoção nos desespera, a emoção não nos dá a capacidade de ter soluções criativas para lidar com aquele problema. E aí a gente acaba tomando as piores decisões, porque a gente se sente cansado, sobrecarregado, é muito pensamento, e a gente não consegue realmente ter o nosso melhor, né, para resolver os problemas. E ser Mind altamente, a gente transforma a nossa mente numa máquina de resolver problemas. A gente busca energia da onde a gente não tem, então a gente vai lá no fundo, tá? Ajudar as pessoas que a gente convive. Então, quando a gente se torna melhor, a gente começa a melhorar o nosso estado do ser, a gente começa a ajudar todos que estão ao nosso redor. Porque a gente é mais compreensivo, a gente está mais presente, a gente está mais disponível para ajudar as pessoas. Tá? Lidar com a ansiedade, como eu disse, a gente começa a ver a ansiedade e não ficar ansioso com a ansiedade, porque é uma coisa super normal ser ansioso hoje em dia. Tá? Não dar tanta importância nas coisas que me machucam. Não é que é não dar tanta importância, mas você vai aprender a dissolver esses sentimentos no sistema nervoso, porque os sentimentos realmente machucam. E aí quando a gente permite que eles se movam no corpo, a gente começa a ver eles e não identificar. O Dr. Joe Dispenza, quanto mais a gente não quer sentir o sentimento, porque quando a gente dá atenção para esse sentimento e a gente não quer sentir, a gente foca nele e a gente reforça a conexão. Então, ele fica conectado no nosso inconsciente. Então, quando a gente começa a fazer esse curso, a gente começa a perceber isso, a gente começa a superar isso, a refazer, tá? A dissolver, a desfazer algumas conexões, a reforçar outras e fazer umas outras novas e boas, né? Então, a gente supera e dissolve esses sentimentos que estão presos no sistema nervoso, tá? Então a gente começa a superar esses sentimentos que estão engastalhados lá, tá? E aí os sentimentos, eles já não são capazes de te machucar. Claro que eles doem, mas a gente começa a sentir os sentimentos no corpo e não na mente, tá? E aí a gente começa a dissolver. Por exemplo, hoje eu posso dizer que eu não sofro mais. E assim, eu lembro de uma amiga minha que morou aqui na pousada, meu pai tinha uma pousada, teve uma moça que morou aqui na minha cidade, e ela falava assim, e aí acontece o negócio e faz tá! E é desse jeito que acontece o sentimento. Quando você começa a descobrir que você tem sentimentos, você faz tá! Na hora que você vai sentir o sentimento, dá aquele estralo no seu corpo, entendeu? Tá, e é bem aqui nessa frente de acesso, e aí você sente, e aí você já não tem aquela identificação com o sentimento, você já tá capaz de olhar para ele e deixar com que ele mova no corpo, para ele sair do corpo. Você nunca mais sente os sentimentos da mesma maneira. Você nunca mais é desafiada pelos seus sentimentos da mesma maneira. Claro que dói, é ruim, mas você é capaz de aceitar mais eles e permitir com que eles movam no corpo, tá? E saiam do corpo. Então, é isso por hoje. E da próxima vez eu vou fazer outro vídeo falando mais coisas. Se você se interessar, se você tiver alguma curiosidade, quer que eu fale sobre algum assunto aqui, eu adoraria mais perguntas para poder falar para as pessoas que sentem interesse sobre isso, porque é um assunto que me motiva a viver, que realmente me motiva a passar isso para outras pessoas. Se tiver alguma forma, tá, de eu ajudar, meditar, eu vou falar para você que ajuda você, pode te ajudar muito. Mas esse curso é muito bom, é uma formação, na verdade, porque na verdade você treina a sua mente de uma maneira leve, então você não luta contra a sua mente, porque lutar com a mente é muito difícil, tá? Então o meu curso, ele não é apenas um curso de Mindfulness, ele tem contribuição do Dr. Dan Siegel, do Dr. Joe Dispenza, do Dr. Bruce Lipton, e também tem muito, o Dr. Dan Siegel é sobre a mente consciente, né? E tem muita coisa que eu aprendi no meio do caminho, que eu fui colocando no curso, e assim, eu acho que é totalmente válido e realmente ajuda você a superar a sua vida. Eu superei a minha e foi através desse curso,
E eu me tornando uma mestra disso, né? Porque quando você quer se tornar uma mestra disso, você se dedica, você se dá inteira para isso e você dá o seu melhor. E isso salvou a minha vida e hoje eu sigo a vida auxiliando as pessoas a salvar as suas também. Se você desejar saber mais, fazer perguntas, deixe sua pergunta que vai ser um prazer poder responder, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada e a gente se vê. Até mais.